Evangelhos Apócrifos. Caverna dos Tesouros. Criação do mundo. Capítulo 1. Com a graça de nosso Senhor Jesus, o Messias, iniciamos o livro sobre o desenvolvimento das estirpes, isto é, a Caverna dos Tesouros. O livro foi composto pelo Senhor Santo Efrem. 2. Senhor, ampara-me com a tua força. Amém. 3. No princípio, no primeiro dia, no domingo santo, o primogênito de todos os dias, Deus criou o céu e a terra, a água, o ar e a luz, isto é, os anjos e os arcanjos, os tronos, os príncipes, as dominações e as potestades, os querubins e serafins, as ordenações e coortes dos espíritos, e além disso, as trevas, a luz, a noite, o dia, os ventos e as tempestades. Tudo isso foi criado no primeiro dia. 4. Naquele domingo, pairou sobre as águas o Espírito Santo, uma das pessoas da unidade trina. E em virtude do seu flutuar sobre a superfície da água, esta foi abençoada, de modo a tornar-se geradora. Toda a natureza da água ficou cálida e fervente, e assim foi composto o fermento da criação. 5. Assim como uma ave transmite o calor às suas crias estendendo sobre elas as suas asas protetoras, de sorte que o calor que elas emanam sobre os ovos possa formar os filhotes, assim também, pela força do Espírito Santo, o fermento da criação foi unido à água, no momento em que ele, o Paráclito, pairou sobre ela. 6. No segundo dia, Deus criou o céu inferior, e chamou-o de firmamento. Isso revela que este não tem a mesma natureza do céu superior, e que a sua aparência difere do céu acima dele, isto é, do céu superior, de fogo. Aquele segundo céu é feito de luz, e este que se encontra abaixo dele é composto de substância concreta. Chama-se firmamento porque possui uma natureza espessa, aquosa. 7. Deus, no segundo dia separou as águas das águas, isto é, as águas superiores das águas inferiores. E no segundo dia, elas levantaram-se para o alto do céu como uma densa massa de névoa, subiu e localizou-se acima do firmamento, no espaço. Mas não se movia nem se derramava para lado algum. 8. No terceiro dia, Deus ordenou às águas abaixo do firmamento que se ajuntassem no lugar, e que aparecesse a parte seca. Quando então a cobertura da água foi retirada da superfície da terra, revelou-se que esta não era consistente e firme, mas sim que possuía uma natureza úmida e flácida. 9. A água então agregou-se nos mares, mas também debaixo da terra, e sobre a terra, e acima da terra. E Deus criou no seio dela corredores, veios e canais, para o fluxo das águas, e também para os vapores que emanam da terra. A partir desses veios e cursos, criou também os calores e os frios, para o melhor benefício da terra. Pois, na sua profundidade, a terra é como uma esponja, porque se apoia sobre as águas. 10. No mesmo terceiro dia, Deus ordenou à terra que fizesse brotar ervas por baixo dela. E assim, no seu seio, ela ficou prenhe de árvores, sementes, plantas e raízes. No terceiro dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. 11. Quando o calor do sol se estendeu sobre a superfície da terra, esta endureceu a sua moleza, pois foi-lhe retirada a umidade e a fluidez das águas. Quando esquentou o pó da terra, esta fez brotar árvores, plantas, sementes e raízes, que no terceiro dia foram engendradas no seu selo. 12. No quinto dia, Deus deu ordens às águas, e estas produziram toda espécie de peixes possíveis e frutos do mar, as baleias, o leviatã e outros animais de aparência horrorosa, bem como os pássaros do ar e as aves aquáticas. 13. No mesmo quinto dia, Deus criou da terra todo o gado, os animais selvagens e os animais predadores, cada um segundo a sua espécie. 14. No sexto dia, na sexta-feira, Deus formou Adão do pó da terra, e Eva da sua costela. 15. No sétimo dia, Deus descansou do seu trabalho, e assim esse dia foi chamado Sabate. Capítulo 2. A criação do homem. A criação de Adão ocorreu da seguinte maneira. 2. Quando no sexto dia, sexta-feira, reinava a paz sobre todas as ordenações das potestades, Deus disse: vamos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com isso ele dava existência às excelsas pessoas. 3. Quando os anjos escutaram essa palavra, encheram-se de medo e tremor, e disseram entre si: hoje veremos um grande prodígio, a forma de Deus, nosso Criador. E eles viram a mão direita de Deus estender-se e alongar-se, e tudo o que foi criado abrangeu-se na sua direita. 4. Então eles viram como ele, de toda a terra, tomou uma pitada de pó, de todas as águas uma gotícula, de todos os ventos um pequeno sopro, e de todo o fogo um diminuto halo de calor. E os anjos viram como esses 4 débeis elementos, frio, calor, secura e umidade, foram depositados no côncavo da sua mão. Então Deus plasmou Adão. 5. Mas com que outro objetivo teria Deus criado Adão desses 4 elementos,
a não ser para que todas as coisas do mundo lhe fossem submetidas. 6. Tomou um grãozinho de terra, para que todos os seres que procedem do pó servissem a Adão, uma gota de água, para que tudo o que existe nos mares e nos rios se lhe fosse apropriado, um sopro de vento, para que todas as coisas do ar lhe fossem entregues, e um hálio de calor, para que todas as naturezas e forças ígneas estivessem a seu serviço. 7. Deus plasmou Adão com as suas mãos santas, segundo a sua imagem e semelhança. Quando os anjos constataram o seu aspecto magnífico, ficaram tocados pela beleza da sua figura, pois viram que a imagem do seu semblante era luminosa como o brilho do sol, a luz dos seus olhos irradiava raios como a luz solar, e o brilho do seu corpo era como o do cristal. 8. Ele se alongou e pôs-se de pé no centro da terra, e colocou os seus pés naquele mesmo lugar em que foi erguida a cruz do nosso Salvador. Daí é que Adão foi criado em Jerusalém. Ali é que ele se revestiu das vestes da realeza. Ali foi-lhe colocada a coroa real sobre a cabeça. Ali ele foi constituído rei, sacerdote e profeta. Ali Deus fez-lo assentar-se sobre o trono da sua glória. Ali Deus deu-lhe o domínio sobre toda a criação. 9. Lá reuniram-se todos os animais selvagens, bem como o gado e as aves, e apresentaram-se diante de Adão. Então ele deu um nome a cada um e eles curvaram a cabeça diante dele. Todas as espécies respeitavam-no e serviam-no. 10. Os anjos e as potestades ouviram a voz de Deus, quando falou a ele: Adão, eu te constituí rei, sacerdote e profeta, bem como Senhor, chefe e guia de todos os seres vivos e de toda a criação. Todas as criaturas deverão servir-te como coisa tua. Dei-te o domínio sobre tudo que foi por mim criado. 11. Ao ouvirem essas palavras, os anjos todos puseram-se de joelhos e o adoraram. Capítulo 3. Adão e Eva no paraíso. Quando o chefe da ordem inferior viu a grandeza que foi conferida a Adão, teve inveja dele a partir daquele dia, não quis reverenciá-lo, e falou assim aos seus potentados: não o adoreis, nem vos submetais a ele como os anjos o fizeram. Convém a ele adorar a mim, que persisto na luz e no espírito. Não convém a mim adorar o barro, adorar aquele que foi formado de um grãozinho de pó. 2. Assim propôs o orgulhoso e tornou-se insubmisso. Dessa forma, ele afastou-se de Deus, por seu livre-arbítrio. Então ele foi expulso e caiu, ele com todas as suas hostes. A sua queda ocorreu no 6º dia, na 2ª hora. Foram-lhe tiradas as vestes da sua glória. O seu nome passou a ser Satanás, porque se apartou, e Sheda, porque foi precipitado, e Daiwa, porque perdeu as vestes da sua glória. 3. A partir daquele dia, até